Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos nossos estúdios aqui no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje nós vamos receber o Gustavo Borba, que é educador, e ele vai falar sobre competências do século XXI e educação 4.0. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gustavo. Gustavo está aqui conosco porque está palestrando na 16ª Semana de Preparação Pedagógica, que é um evento que capacita e atualiza os professores antes do semestre letivo. Gustavo, primeiro, quais são as competências do século XXI? Que é uma pergunta, na verdade, muito abrangente, né? Mas que aluno nós temos agora nas salas de aula? Legal, obrigado primeiro pelo convite para estar aqui, né? Estou muito contente de poder participar dessa formação e acho que esse ponto é um dos grandes elementos que qualquer pessoa que está interagindo na sala de aula hoje se preocupa, né? Como que eu trabalho com o aluno de uma maneira diferente para construir, desenvolver competências que ajudam o aluno para além daquele curso específico que ele está desenvolvendo, né? Então, eu diria assim que as competências do século XXI, elas têm muito da questão específica da área, a questão mais técnica da profissão, por exemplo, mas outras competências mais transversais, né? Então, alguém hoje que está acabando um curso de graduação, por exemplo, deveria ser desenvolvido, o pessoal nos Estados Unidos usa em Stanford a ideia do T-shaped people, né? Que tu tem profundidade na tua área, mas tu tem diálogo na horizontal. Então, essas competências que a gente vai falar um pouco, são competências que estão vinculadas a esse diálogo mais da horizontal, né? Então, a questão do pensamento projetual, pensamento computacional, que está vinculado também à ideia da educação 4.0, a questão da ética e cidadania, raciocínio lógico, isso para qualquer profissão hoje é relevante, né? Então, eu precisaria, de alguma forma, dentro e fora dos currículos da graduação, desenvolver essas competências. E onde é que essa geração de alunos mudou? Esse é possível dizer isso. Sim, é importante pensar historicamente, assim, né? Vou tentar traçar um paralelo pensando até na minha história. Então, eu nasci em 73, né? Estudei ali no início da década de 80, e se a gente pegar o que era a rotina de um aluno na minha época, né, no ensino fundamental especialmente, tu ia para aula de manhã, né? De tarde tu ficava em casa, assistia um filme de tarde, brincava na rua tardinha, jantava e ia fazer o dever de casa com a família, com o pai, com a mãe, enfim, ou com o irmão mais velho, enfim. Depois disso, a tua rotina se repetia. E nesse processo todo, a grande característica do ponto de vista da educação era que tu tinha acesso a 3 diferentes formas de informação. O professor na aula, o livro em casa ou as pessoas que te ajudavam em casa. Então, se tu chegasse de noite, às 9 da noite, no tema de matemática, né, num dever de casa de matemática, e tu não conseguisse resolver aquilo, tu teria que aguardar até o outro dia, se a tua mãe não soubesse, teu pai, ou não tivesse o livro, por exemplo, né, para perguntar para o professor. Então, essa dinâmica de perguntar para o professor fazia com que o professor tivesse um papel para nós que era muito forte do ponto de vista da informação, né? Então, o professor era o elemento central para alcançar a informação para o aluno. Se tu voltar, passar no tempo e chegar hoje, né, hoje a rotina dos alunos é totalmente diferente, né? Primeiro porque não tem tempo livre mais, eles têm muitas atividades durante todo o dia. E à noite, ou eventualmente quando estão fazendo o dever de casa, eles têm acesso a qualquer informação no YouTube, em várias plataformas diferentes, né? Então, a dúvida para tirar com o professor, ou buscar o professor para tirar uma dúvida, já não é mais relevante. Então, o professor também acaba tendo uma outra função na sala de aula, né? E tem que ter também outras competências. Então, acho que essa para mim é a principal diferença, se a gente for fazer uma mudança quase que paradigmática, assim, do aluno da década de 70, 80 para o aluno do século XXI, né? Ele tem mais acesso e sabe acessar melhor a informação. 2007 foi um ano marcante para essa geração? 2007 tem um autor que eu gosto bastante, que é o Thomas Friedman, que ele escreveu um livro onde ele fala de algumas revoluções que transformaram, assim, né? Uma delas é a questão climática, fala da globalização e fala da questão tecnológica. E aí ele coloca que em 2007 tem várias coisas que aconteceram. Por exemplo, surgiu o iPhone, né? Surgiu o Facebook e outras plataformas. É um ano de disrupção, dá para dizer assim, né? Onde tu tem acesso no teu bolso a um computador que tu não tinha antes, né? E se a gente parar para pensar, a gente está falando aí de, sei lá, 12 anos atrás, né? E nesse período, nesse curto período de tempo, os jovens que nasceram já nascem com esse acesso e aqueles que já eram, né, já estavam, né, nos bancos escolares começam a entender como ter esse acesso. Mas a gente que é mais velho ainda tem que aprender a se adaptar a uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, né? E essa tecnologia, ela pode nos conectar, mas também pode nos afastar, né? Porque
à medida que o celular, ou à medida que os dispositivos móveis hoje, eles têm mais capacidade, né, e têm mais aplicativos e tudo mais, a gente tem uma tendência maior a estar conectado neles do que tinha, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, né? É um fenômeno que ele vai avançando ao longo do tempo. E isso impacta em tudo, impacta, por exemplo, na forma como a gente interage dentro e fora da sala de aula. Então, acho que 2007 é um ano de corte importante para tentar entender essa mudança do ponto de vista também geracional. Assim. E essa geração conectada, o que isso dificulta, o que isso facilita para os professores? Eu acho que a principal característica dessa... Eu, assim, tenho uma visão um pouco romântica dessa geração, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar... Né? O que eu quero? Eu quero um aluno que ele tenha acesso à informação, que ele tenha interesse em buscar o novo, que ele se conecta com o outro, independente de ser via um dispositivo móvel ou não. E isso tudo essa geração tem. Né? Ele tem informação na mão, no bolso, ele tem interesse em várias coisas, né? E ele tem também uma necessidade de conexão. Aliás, a gente fez algumas pesquisas agora, um dado, uma curiosidade. Nós pesquisamos com alunos da geração Z que estão chegando na universidade, né? Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por duas professoras americanas, a Corey Simler e a Megan Grace, e a gente trouxe para o Brasil numa parceria com elas a pesquisa. E aí, um dos resultados, a gente pode até falar de outros depois, uma das questões era como que tu prefere te comunicar. E a grande maioria deles, mais de 80%, diz cara a cara, face to face. Então, eles querem a comunicação. Assim. Em segundo lugar, vem o dispositivo móvel. Então, acho que essa característica mostra que ele quer estar na aula, ele tem interesse e ele tem acesso à informação. Então, poxa, é uma geração, para um professor, deveria ser uma geração quase que perfeita. Assim. Qual é o grande desafio nosso como professor? Né? É que esse aluno, ele não está mais interessado naquela aula clássica de entrega de informação que eu recebia quando criança. Né? Ele está interessado numa aula que, a partir de realidades práticas, a partir da vida dele, a partir de exemplos que estão muito mais vinculados à experiência, permitem que eles operem os seus conhecimentos e gerem conhecimento novo. Né? Então, para mim, o desafio principal é como é que eu gero engajamento nos jovens que estão chegando em sala de aula e que podem estar loucos por conhecimento novo. Mas do jeito que a gente entrega historicamente, a gente afasta esses jovens da aula e coloca eles de volta numa plataforma que acaba sendo um escape, né, daquele espaço onde a gente está. Eu vou te fazer essa pergunta, tá? Mais na frente, mas lá para o final do programa. Agora eu quero saber, você está falando sobre essa questão de horizontalizar um pouco a informação. Lembra o Eric Mazur, que fala muito de peer instruction, né? Instrução em pares. Tem a ver com isso? Como que isso é aplicado? E como que a gente poderia definir o que é peer instruction na realidade? Legal, essa é uma questão bem importante, porque na mesma pesquisa que eu comentei, a gente perguntava também como que eles aprendem mais, né? E um dos principais focos é peer-to-peer, né? Aluno-aluno, né? Acho que essa é uma questão importante porque as diferenças geracionais, elas impactam forte no aprendizado. Né? Então, hoje, muitas vezes, dependendo até do conteúdo ou da atividade, é mais fácil para um aluno entender ou tirar as dúvidas com alguém que está passando pelas mesmas questões que ele está passando. Né? Então, não dá para fechar o olho para isso. Eu acho que tanto no ensino fundamental e médio quanto nas universidades, ter mecanismos para permitir que o aluno tenha essa interação peer-to-peer é fundamental. Né? Eu tenho uma experiência de sala de aula onde, num dado momento histórico, um aluno fala para mim que não tinha entendido nada do que a gente estava discutindo em aula e só foi entender quando foi conversar com o monitor, né, com a pessoa que faz a monitoria da disciplina, que é um aluno que passou pela cadeira um semestre atrás ou alguns semestres atrás. E aí eu fui conversar um pouco mais sobre isso para entender e basicamente é isso, porque o monitor tem duas questões principais. Uma é 1 a 1, então ele senta com o aluno e tem um tempo que muitas vezes o professor não tem na sala de aula para essa personalização. E segundo, ele fala a mesma linguagem, né? Ele passou pelos mesmos problemas recentemente e ele consegue te ajudar de uma forma diferente do que o professor. Então é bem importante a gente se dar conta que esse é um canal fundamental hoje para aprimorar a construção do conhecimento entre os alunos. Você falou de monitoria, eu tenho um amigo professor que ele tem turmas grandes e ele resolveu dividir as salas assim, na disciplina dele com monitorias. Assim, ele criou grupos menores de mais ou menos 5 ou 6 pessoas em que ele deixa um monitor. Então, é uma proposta que seria chamada talvez do Peer Instruction ou essa dessa nova geração?
Essa é uma proposta bem interessante, com certeza. Para cada grupo ele cria uma espécie de coordenador Sim, ali perfeito. daquele grupo. Então ele já dá responsabilidade àquele estudante para que aquele grupo seja, digamos que, coordenado por aquele estudante, pelo menos naquela atividade, porque isso é rotativo, depois ele muda o coordenador para que cada um tenha a oportunidade. Então é mais ou menos isso. Isso, acho que esse é um bom exemplo e essa questão de mudar o coordenador é relevante para que todos passem pelo mesmo processo. Mas sem dúvida, é um exemplo importante onde num pequeno grupo, né, porque a sala de aula ela é escalada, assim, né, geralmente a gente tem muitos alunos em aula e obviamente dá para fazer muita coisa com muitos alunos, mas tem aquele momento, né, onde eu preciso ter um foco num grupo menor e acho que essa é uma solução interessante, né, para pensar num pedaço da aula, por exemplo. Tá ok, a gente vai continuar o bate-papo daqui a pouco, eu vou te fazer mais algumas perguntas. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Tela Mackenzie. Até já! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, está de volta o programa Tela Mackenzie. Hoje nós estamos recebendo o Gustavo Boba, que é educador e está aqui na Semana de Preparação Pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente está falando sobre competências do século XXI e também educação 4.0. E, Gustavo, qual que é o papel do professor nesse ambiente todo, nessas competências do século XXI? Porque com tanta tecnologia, tem professor que tem medo de estar menos importante e, na verdade, não é isso, né? Na verdade, eu acho esse ponto é bem relevante, né? A tecnologia, ela facilita a relação entre professor e aluno, mas, na minha percepção e nas pesquisas que a gente tem feito, o professor continua tendo relevância e ainda mais relevância do que antes, né? Porque se a gente parar para pensar, historicamente o professor tem a relevância de ser o dono da informação. Então tu vai para a aula para ouvir o professor, né? O professor é o dono daquele conhecimento e vai transmitir aquele conhecimento para um grupo de alunos. Hoje o professor tem esse papel, mas a informação está disseminada, mas ele tem muitos outros papéis. Por exemplo, se o aluno tem acesso à informação em qualquer lugar, como que eu vou saber se essa informação é qualificada ou não? Então o professor ele é curador do conteúdo, né? Ele vai, por exemplo, não dá para negar que o aluno acessa vídeos, né? Por que eu não posso indicar vídeos para os alunos com a minha curadoria para facilitar esse processo para eles também? Então a curadoria é um ponto-chave. O professor é mentor dos alunos em aula, né? Porque também os alunos cada vez com mais acesso, com mais possibilidades, eles precisam de uma mentoria, quase de uma personalização do seu processo. O professor faz as conexões entre os alunos, né? Como que eu coloco o aluno A com o aluno B e faço com que a gente tenha essa ideia do peer-to-peer explorada da melhor forma, né? O professor tem que ouvir mais os alunos, porque antes a gente não ouvia muito, a gente falava só, né? Agora os alunos têm uma história, sempre tiveram, mas agora eles tendo mais acesso, tem mais coisa para trazer para a sala de aula também, né? Então, para mim, assim, a grande questão é que a tecnologia é relevante, mas para mim uma boa sala de aula tem uma tecnologia, né? Que é o lugar para tu poder te comunicar com os alunos. Então, tu pode ter, por exemplo, uma sala só com paredes riscáveis, sem nada mais do que isso, e usar isso como um laboratório de interação com os alunos, né? Com o aluno indo para a parede, conversando com o professor, montando o grupo e tudo mais. Então, a tecnologia facilita, mas não é mais relevante e não vai ser mais relevante que o professor. E tem uma outra pesquisa que a gente fez, que eu queria comentar rapidamente, que era basicamente sobre o seguinte: nós pegamos a Universidade
a Unicinos, que fez um campus novo, com salas de aula super inovadoras, né, para tentar ver o impacto do espaço físico no engajamento dos alunos. Quanto que um bom espaço facilita o teu engajamento na aula? Essa era uma das questões. E pegamos mais de 1.000 alunos, né, nesse trabalho e alguns grupos de foco com alunos da uma pesquisa Quali. E aí, não para nossa surpresa, mas a gente não esperava, de fato, isso, a maioria das respostas era assim: o espaço é importante porque ele não é mais um gargalo para o professor. O espaço é relevante porque agora o professor pode tal coisa. Então era sempre o professor, nunca foi o espaço, né, o mais relevante. O espaço ele é um facilitador ou um, entre aspas, atrapalhador, né, um gargalo do professor, né? Então, nesse caso, para mim ficou bem claro que para o aluno também o papel do professor ele se transformou. Hoje o professor é um conselheiro, é um mediador, é um curador, é alguém que ainda é mais admirado, eu acho, pelos alunos, né? E a gente tem que se colocar nessa nova posição, né? Porque se eu chego na sala de aula para ficar atrás da mesa do professor, separado dos alunos, num afastamento maior... Já criou uma barreira. Já criou uma barreira. A mesa do professor é uma barreira, né? Acho que uma sala de aula, hoje, pensando para frente, não deveria nem ter essa mesa, assim, né? Porque essa mesa ela já nos cria uma separação. Por quê? Quando eu coloco a mesa, eu localizo o professor. E a sala de aula é do professor, não é a mesa que é do professor. Então ele tem que circular, ele tem que chegar no aluno, ele tem que ir do lado. E se eu boto um lugar onde ele tem que estar, eu isolo ele, né? Então tem questões simbólicas do espaço físico que são relevantes também para a gente pensar assim. Mas eu acho que essa questão que tu traz é bem importante porque o papel do professor mudou e a relevância para mim aumentou ainda. Aqui na Mackenzie, agora a gente tem algumas salas de aulas que são moldáveis e eu acho isso... Porque existem muitas estratégias para a gente captar a atenção desses novos alunos, né? Dessa nova geração, para eles aprenderem que eles não aprendem mais como antigamente. Então a gente tem umas salas moldáveis e às vezes o aluno chega, ela está de um jeito, ela está no formato de U. Às vezes ele chega para uma outra aula e ela está em formato de colmeias, então várias colmeiazinhas ali. Então eu acho que naquele ambiente eles começam a não ficar acomodados e a sentar sempre no mesmo lugar e buscar atenção. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Assim, e as paredes são rabiscáveis também, então você se sente à vontade de ir lá e usar a sala, e o professor, obviamente, coordenando tudo isso, porque ele é o mediador, né? Então, como você falou... Ele vai ter mais trabalho ainda do que tinha antes. Ele vai ter mais trabalho, ele vai ser mais importante, porque ele vai estar mediando. Agora, a pergunta que eu deixei do bloco passado é como que a gente aproveita o potencial dessa nova geração que já chega com uma carga de informação, assim, gigantesca, que até os 7 anos... Hoje em dia, com 3 anos, uma criança já mexe no tablet, já está ali mexendo no tablet. Então, com 7 anos, ela já tem uma quantidade de informação que em outras gerações um adulto não tinha. Então, como aproveitar isso, Gustavo? Eu acho que o ponto central hoje para aproveitar o potencial que vem com essa geração, né, é construir uma dinâmica de sala de aula a partir dos temas de interesse dos alunos. Acho que esse é o ponto-chave. Isso não é novidade, né? Se a gente pegar historicamente grandes educadores e pesquisadores, filósofos, sei lá, pegar os pragmáticos americanos como John Dewey, já dizia que a questão da operar a partir da experiência para que a criança ou o adolescente ou o adulto, né, consiga trazer os seus conhecimentos e dar sentido para aquilo na prática, né? Então, se a gente consegue buscar numa turma, né, temas que interessam para eles, e muitos temas interessam muito para eles, a partir disso eu consigo ensinar ou construir conhecimento sobre qualquer coisa, né? Então, para mim, existe um potencial infinito naqueles alunos, né? Só que o que eu entrego para eles, o que eu acho que é o melhor, geralmente não é, e isso afasta os alunos do interesse na aula. Se eu busco nos alunos o que interessa para eles e opero meus conhecimentos a partir disso, aí eu tenho outro tipo de resposta. Então, para mim, a principal questão é essa, é enxergar o que motiva um aluno para debater determinado conhecimento ou determinada matéria. Há alguns educadores, Gustavo, que falam sobre sala de aula invertida. Como que a gente poderia traduzir isso? Como aplicar? A sala de aula invertida, na realidade, a gente vive meio que o tempo todo sem se dar conta, assim, né? Porque à medida, se por exemplo, tem uma disciplina que eu tenho um conteúdo específico para dar amanhã, e os meus alunos, por eles mesmos, buscam vídeos no YouTube para aprender sobre aquilo, eles já inverteram um pouco a sala de aula, porque eles já buscaram esse conteúdo, e eles vêm para a sala de aula no outro dia com dúvidas, né? Acho que essa é a principal dinâmica. Então, a ideia básica que está por trás desse conceito é o aluno constrói anteriormente o seu discernimento sobre aquele tema e vem para o debate, né? E isso a gente faz em muitos espaços, né? Então,
Eu acho que é uma perspectiva diferente da educação, onde o aluno é corresponsável pela construção do conhecimento. Se a gente conseguir perceber assim esse movimento, seria importante. Então, para mim, pensando numa disciplina qualquer, né, seria interessante usar aquela perspectiva que nós comentamos antes do professor como curador, para identificar, através dessa curadoria, vídeos do YouTube, textos que possam ser interessantes para que o aluno se prepare para trazer para a aula o seu potencial. E aí, quando o aluno vem para a aula para questionar, a gente está invertendo um pouco a lógica, né? Porque o aluno está demandando o conteúdo e não o professor entregando. Acho que essa é uma forma de entender esse conceito que para mim faz mais sentido, assim. Eu tenho visto alguns educadores falando que, ao mesmo tempo que essa nova geração tem mais informação, ela também está um pouco mais dispersa, talvez porque ela receba o tempo todo conteúdo inédito, né? E enquanto a aula exige que você ali tenha uma sequência de alguns minutos ou, às vezes, uma disciplina que vai estar trabalhando sempre a mesma coisa. Isso é um desafio para o professor, encarar, ter essa competência para lidar com isso? Eu acho que isso é um desafio porque, na verdade, hoje até a nossa paciência, né? Ontem a minha filha tem 15 anos e ontem ela me disse, pai, eu te mandei um vídeo para tu olhar que todo mundo está postando e eu perguntei quanto tempo é ela. 5 minutos. Eu disse, 5 minutos é muito tempo para olhar, né? Se é para mim, imagina para ela, né? Não sei como que ela viu, né? Porque geralmente são vídeos de 1, 2 minutos que eles acabam olhando. Então, sim, tem essa coisa da dinâmica, da rapidez da informação. Mas o que eu acho que é relevante, né? Uma competência que os professores têm que ter é contar a história, né? E uma boa história, ela envolve as pessoas, né? Então, se eu consigo operar essa competência comunicacional, com uma história, com dados relevantes para os alunos, isso acaba gerando uma outra forma de interação e tu pode ficar muito tempo dentro de uma história, né? É o que o livro faz com a gente, né? Quando tu pega um bom livro e não consegue desgrudar daquele livro, é porque tu está dentro de uma história, né? Então, para mim, nesses casos, vem essa competência principal, que é o professor contador de história em qualquer área que a gente atue, né? Da matemática à própria história. E como não transformar, como não deixar as aulas em shows pirotécnicos ou às vezes aulas-shows que esquecem um pouco o conteúdo? Perfeito, esse é um ponto bem importante porque é fácil escapar para esse outro lugar, né? E aí, primeiro que a relevância quando a gente vai para esse outro lado, ela acaba sendo de certa forma menor e também é quase impossível para um professor durante o semestre inteiro manter um nível, né, de dinâmica absurdo, assim. Eu diria o seguinte, a aula ela tem que ser uma composição de processos diferentes, né? Então, qual é a pedagogia que o professor usa, né? A pedagogia que o professor usa está vinculada ao quê? Às diretrizes institucionais, a forma como a instituição atua, mas também ao seu conhecimento e à sua prática, né? Então, o que eu acho relevante, né? A variação da forma como tu atua em aula. Então, a gente estava comentando antes da sala de aula em colmeia, em U, tudo mais. Seria muito legal se numa aula, por exemplo, de 3 horas na universidade, o professor pudesse, durante essas 3 horas, operar esses processos na mesma noite, né? Então, eu começo com uma aula de 20 minutos teórica, expositiva, uma palestra expositiva. Os alunos leram o material, eu dou 20 minutos, né? Depois disso, construo grupos para os alunos debaterem. Depois disso, a gente vem para um U para fazer um debate coletivo e assim por diante. Tu vai gerando dinâmicas que vão mantendo o aluno, quase como se tu transformasse aquela aula, que ela é um bloco gigante, em blocos menores conectados, né? E aí sim tu consegue aprofundar o debate sobre um tema, capturar as percepções dos alunos, capturar o discernimento dos alunos sobre aquela questão e também chegar no final numa conclusão que é o professor que vai amarrar, né? Então, para mim, o professor, assim, ele opera todas as competências dele. Então, na realidade, uma aula, por exemplo, que pode ter 2, 3 horas, né, que geralmente é uma aula que, se o professor dá essa aula ou interage nessa aula do mesmo jeito, ela fica pesada. Se nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, eu conseguir distribuir diferentes formas de interação com o aluno, eu consigo ter um outro resultado. É como se eu tivesse um conteúdo muito aprofundado e que vai se reconectando ao longo do tempo, né? E eu vou operando várias vezes, por exemplo, tem autores que falam do giro do conhecimento tácito e transformação do conhecimento em explícito. Então, quando eu lanço uma palestra inicial e os alunos vão trabalhar em grupo e eles discutem, o conhecimento tácito deles está sendo explicitado. E eles geram um novo conhecimento naquele pequeno grupo. Quando eles vêm para o U discutir, eu gero um novo conhecimento para aquela turma, né? E assim a gente vai construindo coletivamente. Então, para mim, uma aula ideal é uma aula onde o professor opera todas as suas competências. A competência de comunicação para começar o conteúdo e de informação e conteúdo que ele tem. A competência de interação e curadoria antes para poder passar para os alunos alguma coisa para leitura, algum vídeo. A competência de mediação quando ele está no grupo. A competência de mediação quando está no U. E a competência de síntese quando ele fecha a aula.
porque toda aula tem que ter um resultado ao final, né? Então, eu diria assim que esse professor, hoje, ele tem uma característica principal, que é ser um projetista da sua aula. Ele é quase como um designer, assim, da aula, né? Porque ele pensa em todos os espaços, todas as formas e entrega um projeto pronto para o aluno, né? Um projeto que ele é adaptável àquela turma, mas que ele foi desenhado pelo professor. Eu vejo alguns alunos também falando sobre a questão de não sentir que a aula pertence ou faz parte da vida dele, ou sentir aquela aula deslocada. Então, talvez seja isso, de faltar planejar essa aula para essa geração, para esse aluno? Eu diria assim que essa questão é muito importante e ela traz um ponto que é um ponto para as universidades e para os professores fundamental, especialmente no início da sua atividade, né, no semestre, por exemplo, que é a questão do planejamento. Então, por exemplo, eu como professor, acho que todos os professores, no início do semestre a gente tem que entregar um planejamento da aula, né, da disciplina. Sei lá, eu dou a cadeira de pesquisa operacional na administração, né. Então, essa disciplina ela tem 19 encontros e eu tenho que planejar e entregar um plano de aula, né, para a universidade e ele está lá. E faz sentido fazer isso, né, porque na verdade o professor ele tem que planejar a sua ação, né. Só que, se a gente para pensar, a gente projeta algo sem interagir com as pessoas com as quais a gente vai estar o semestre inteiro. É quase impossível dar certo, né? Porque é um planejamento que ele desconsidera a pessoa que está comigo no processo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu preciso sim planejar, mas esse planejamento ele tem que ser adaptado à medida que eu conheço os meus alunos. Acho que esse é o ponto-chave para que a aula continue tendo uma relevância importante, né? Eu sei que esse aluno fez aquela ou não fez aquela disciplina, eu sei que ele se interessa por esse ou por aquela tipo de esporte, eu sei que eles estão todos olhando para as questões políticas, estão olhando para as questões artísticas, enfim, e isso acaba de alguma forma mobilizando outras questões na aula relacionadas ao conteúdo específico que a gente vai trabalhar. Então, adaptar o planejamento, eu acho que é uma das chaves, assim, para que a gente possa ter uma relação diferente com os alunos. Gustavo, nosso programa está chegando ao fim, o papo rendeu e o tempo parece nem passou muito rápido. Eu queria que você fizesse as considerações finais e desse também dica aos professores, qual seria a palavra que você deixaria para o professor que está nos assistindo sobre essas competências do século XXI e educação 4.0. Legal. Eu acho que a gente está vivendo assim um momento de maior importância da criatividade, da questão do fazer, né? Os alunos buscam mais essa coisa de fazer, aprender a partir do que a gente realiza dentro e fora da sala de aula. E eu queria dizer para os professores, que eu me coloco nesse lugar, né? Que os professores nunca tiveram tanta relevância, eu acho. Acho que esse é o ponto-chave, né? A gente tem mais relevância hoje do que tinha relevância do passado. Então, para mim, a grande mensagem é como que eu faço para me conectar mais ainda nos meus alunos, né? E gerar engajamento dentro e fora da sala de aula. O termo-chave para mim é engajamento, né? Então, se eu puder pensar na minha aula, planejar minha aula, buscar formação, trabalhar com os conteúdos de informação que eu tenho, sempre pensando em como que eu vou engajar esse aluno, eu acho que a partir disso a gente consegue transformar o nosso fazer como professor e certamente a nossa relação com os alunos e também a forma como eles vão aprender, né? E entender que a gente está o tempo inteiro ensinando e aprendendo, né? E isso é muito legal, porque a atividade do professor é uma das que eu acho mais relevantes e inspiradoras, porque a gente aprende o tempo todo enquanto está executando a nossa atividade profissional, né? Então, para mim, esse é o ponto central. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tela Mackenzie, também por você ter vindo na Semana de Preparação Pedagógica para conversar com os nossos professores, os nossos colaboradores. Muito sucesso em sua carreira e também em sala de aula. Obrigado, sucesso para vocês, que também é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Esse foi o programa Tela Mackenzie. Hoje nós falamos sobre competências do século XXI e também educação 4.0. Você pode ficar ligado nos projetos, atividades ou cursos acessando o nosso site mackenzie.br. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!